Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Acontecendo Aqui. Estamos em Florianópolis, no estúdio do Instituto Bertol, e hoje vamos receber aqui com muito prazer dois sócios da Exit, uma agência muito conceituada, uma agência tradicional aqui de Santa Catarina, que se intitula Exit Marcas Vivas. Esse assunto que nós vamos tratar interessa a todo mundo que mexe e respira marca, branding, comunicação e publicidade. Uma das empresas mais inquietas e estratégicas de Santa Catarina está aqui com o Leandro e com a Samantha. Samantha Tassotti, diretora executiva, e o Leandro Stechinski, que é o diretor de marcas e de negócios. Vieram de Joinville, chegaram aqui em Florianópolis agora há pouco, e a gente vai conversar sobre o que tiver que conversar. Muito obrigado por terem vindo, um prazer recebê-los aqui. Nós agradecemos, Jailson, esse momento aqui para esse bate-papo. E boa tarde para quem está nos assistindo, né? Tenho certeza que vai ser super agradável. Bom. Obrigado, Jailson, pela oportunidade. Boa tarde a todos também. Muito bom. Queria iniciar essa conversa perguntando para vocês um pouco desse momento da Exit, que fez a sua virada de chave. Hoje é uma agência que tem uma pegada bem diferente da mídia tradicional, da propaganda tradicional. Conta um pouquinho para a gente começar o aquecimento da conversa. O aquecimento. Então, né, este tem 22 anos aí de caminhada, né, quase junto acontecendo aqui, né, nascemos... 2013 a gente nasceu. Exatamente. E a gente nasceu exatamente por acreditar que poderia fazer algo diferente para o mercado, né? Para as marcas, para os negócios, para a comunicação. Então, desde o princípio, a Este nasceu com esse objetivo, né? De entregar algo a mais além da publicidade e da comunicação, mas ajudar realmente nessa jornada de conectar as empresas, os negócios, né? Com os seus consumidores, com os mercados. E sempre essa pegada foi o nosso jeito de trabalhar, né? Então, alguns anos atrás, há 10 anos bem específicos, nós materializamos esse nosso jeito de trabalhar. Sim. Né? Conversamos com os clientes, entender um pouco, né? Aquilo que a gente fazia para os clientes, a gente fez para a gente. E então surgiu muito forte essa questão que a entrega, o jeito da Este entregar, a forma como a Este pensava era o nosso grande diferencial. Então, naquela época, nós materializamos esse jeito de trabalhar na nossa metodologia proprietária, né? Que é o GPS. E foi nesse momento aí, né, que nasceu esse novo momento da agência. A grande virada de vocês. A grande virada. Hoje vocês têm como sócios o Leandro, você, mais alguém? Nós somos em 5 sócios hoje, né? Eu e Rosita, né, que somos fundadoras, né, diretoras executivas da agência, compartilhamos hoje, né, a gestão da agência, e mais outros 3 sócios, o Leandro, né, que está à frente aí de todas as marcas e os novos negócios da agência, a Samantha Tavares, que é diretora de mídia, e o Felipe Grosser, que cuida da vertical de branding. Que são antigos da agência, né? Todos profissionais. O mais jovem é o Leandro. O mais jovem é o Leandro, que está aí há 5 anos conosco. Né? São 5 anos de Exit. Puta, já 5 anos. Eu lembro quando ele entrou. 5 anos. E o time, sim, a Samantha e o Felipe, há bastante tempo também conosco. E hoje o tamanho da Exit, vocês têm escritórios só em Joinville, o pessoal trabalha numa unidade física, muita gente partiu para o híbrido, outros se arrependeram, outros fazem questão de ficar em casa. Como é que trabalho de vocês hoje? Exato. A gente está desde 2021, né? A gente oficializou esse modelo híbrido de trabalho, então nós temos um escritório físico em Joinville, que é um escritório para abraçar aí quem prefere o trabalho presencial, né? Nós temos muitas pessoas que ainda preferem o trabalho presencial, então o escritório está lá para isso, muitos clientes que preferem fazer reuniões presenciais, né? Então nós temos esse escritório, mas a grande maioria do time, né? Hoje nós somos 50 profissionais aproximadamente, trabalha no modelo híbrido, né? E o modelo segunda a sexta local, segunda a sexta em casa, como é que é o modelo de vocês? Nós não temos dias determinados, né? O que nós temos são rituais. Então existem alguns momentos que precisa estar no escritório,
né? A abertura de grandes projetos, a apresentação de campanha, reuniões de feedback, celebrações, claro. Né? Tem uma data fixa no mês onde a gente reúne todo o time, né, dentro da agência. Então, a gente tem um projeto que a gente chama ele de cultura viva, né, que não poderia ser diferente, que abraça, enfim, essas pessoas mesmo à distância, né, para que a gente possa aí manter a nossa cultura conectada, né, com o time. Você diria que isso aumentou a produtividade do time, da entrega, ou a qualidade piorou? Dá uma ideia como é que pontos positivos e negativos. Eu acho que a gente já passou por todas as fases, né? Obviamente, não, dizer que sempre foi fácil é mentira, né? Essa mudança foi motivada pela pandemia, né? Como a grande maioria das empresas, e certamente no início nós pedalamos um pouco, né? Tivemos algumas dificuldades de engrenar em alguns processos, mas hoje é como se nós sempre tivéssemos existido neste formato. Então as trocas não diminuíram, pelo contrário, elas aumentaram, a nossa produtividade é maior, porque a gente consegue fazer mais coisas durante o dia, ter mais entregas. Então eu vejo que são mais pontos positivos do que negativos. E os negativos a gente busca suavizar por meio desses rituais que a Samantha mencionou, né? Esses encontros pontuais, essas trocas, e o jeito exit de conduzir os processos, né? Então tem sido mais positivo. Uma curiosidade, essa transição que vocês passaram, ela não aconteceu naturalmente, quer dizer, havia uma estratégia de um dia implantar tal e tal processo, tais mudanças para chegar nesse objetivo. Como é que vocês prepararam o time de vocês para andar nessa toada? Eu acho que muito em linha com o nosso jeito de operar, né? Nós estamos abertos e otimistas com as transformações, então a gente sabe que é preciso planejar, mas é preciso estar apto, né, e disponível para as mudanças. Então, acho que a gente foi fazendo tudo isso de um jeito, planeja, deixa consistente, implementa, planeja, deixa consistente, implementa. Então nós não pausamos, nós fizemos isso sem parar, né? Sem parar. Seguimos fazendo, Exato, na verdade, todos os né? dias. E seguimos fazendo, porque a mudança veio, né, sem o planejamento, e naquele primeiro momento a gente foi realmente no improviso, né? E a partir daí são ajustes permanentes. Mas né? com a própria equipe ou com consultoria de fora? Imagina assim, um Pestap, que hoje não existe mais, mas já existiu muitos. Diretor de arte, redator, tráfego, mídia, 20 anos de profissão, formação 4P, Kotler, trabalhando com o brief que o cliente manda, e aí diz, não, agora é GPS, agora a coisa pega. Onde é que vocês retreinaram esse pessoal? Curiosidade. Só dentro da agência ou para fora? Na verdade, quando a gente, lá em 2015, a gente decidiu, né, materializar esse processo, ele, na verdade, não deixou de ser um jeito diferente do que a gente já operava, né? E o que acontece é que quando a pessoa chega dentro da agência, ela precisa de um aculturamento, né, para trabalhar dessa forma. Agora, dentro da metodologia GPS, que é o jeito este, a gente possui todas as ferramentas de marketing ali dentro, né? Então, assim, e vai depender muito do desafio que a gente tem pela frente para poder puxar o que a gente vai utilizar ali para responder ao projeto. Então, não é uma grande novidade o ferramental, né? Isso está disponível ao mercado. É o jeito que a gente utiliza esse ferramental. Então, hoje a gente tem um cuidado desde o momento de buscar esses profissionais no mercado, né? No processo seletivo, no processo de onboarding dessas pessoas, né? No treinamento desse time. E na retenção deles. Na chegada, né? Da agência, e depois uma manutenção do time que já está, do time que está chegando, para manter essa conexão e essa régua, né? Essa entrega, né, que precisa acontecer dentro dessa expectativa e dessa proposta de valor que este se compromete com o mercado. Muito bom. Essa geração nova do GPS é uma evolução global da metodologia, portanto, muitos processos foram revistos, né? Poderia explicar o que é o GPS? Porque certamente tem gente assim, GPS é aquele negócio que me leva... Para a saída, né? Para exit. Mas vocês chamam de GPS só com esse, é um apelido, ou você pode explicar o que é o método exit de fazer? Sim. O GPS não é o nome é autoexplicativo mesmo, né? É o caminho, é a metodologia que vai apoiar as empresas, as marcas, os negócios a encontrarem os caminhos até chegar aos seus destinos, aos seus objetivos de negócio, de construção de marca. A gente diz que o GPS, quando a gente fala de metodologia, a gente associa com um produto, né? Ou com um template, um playbook, e não é isso apenas, né? Ele tem esses recursos, esses ferramentais, como a Samantha mencionou, como pontos de partida, mas é muito mais
as perguntas que nós internamente nos fazemos, as provocações que nós construímos em conjunto com os nossos clientes, a profundidade que a gente busca para as nossas entregas. Então, independente se a entrega é de um planejamento estratégico complexo ou de uma peça publicitária, muitas vezes teoricamente de baixa complexidade, a gente procura entregar com profundidade, com consistência, para que a comunicação de fato agregue valor para a marca e para os negócios, né? Não seja apenas fazer por fazer, né? A gente não tem... Isso é algo que não faz parte do nosso dia a dia, né? A gente se questiona muito. Então, esse é um pouco disso que o GPS se propõe, né? A gente pensar em conjunto, não é algo que a Exit determina. Nós provocamos o cliente a pensar conosco e trazemos, né, caminhos para que as coisas aconteçam. Uma curiosidade, vocês recentemente ganharam o Top One da DVB com o Bolshoi. Sim, exato. Aplicaram o GPS ali ou o Bolshoi foi sozinho, não precisava de Não, GPS? pelo contrário, o Bolshoi é um case, é um produto, né, uma marca de orgulho para o catarinense, principalmente para o joinvilense, né, algo que nós temos muita admiração. E ao completar 25 anos, mesmo uma marca com a consistência do Bolshoi precisava se reconectar com a cidade. Então, nós, olhando o cenário, né, a trajetória da marca Bolshoi no Brasil até aqui, nós, através do GPS, por meio da metodologia, nós construímos o caminho a ser percorrido para conseguir criar essa reconexão, digamos assim, com o consumidor, com a audiência, né, com a plateia, com os possíveis investidores, patrocinadores, e acho que o resultado, ele é um exemplo muito bom do GPS na prática, né, porque é uma marca que não significa que ela não era viva, mas significava que ela tinha pontos a aprimorar em relação à sua comunicação, em relação às suas frentes de atuação, e o resultado veio pelo case, né, conquistado em plateia lotada, né, toda a consistência que o resultado da campanha trouxe. O PIB do marketing estava lá, né? Estava lá, exatamente. Até eles se apresentaram como o Oscar do marketing catarinense. Estava uma noite bem bacana. Muito legal. A metodologia se baseia nos valores na lógica do DEPARA. Você podia dar um exemplo bem rápido e objetivo de alguma marca viva que vocês tenham aplicado essa metodologia com esses valores do DEPARA para a gente ficar mais fácil para a compreensão? Eu vou trazer um exemplo bem diferente do trivial, né? Porque é comum a gente falar de marcas de bens de consumo, marcas, né, que têm acesso ao consumidor, mas vou trazer uma indústria de tecnologia joinvilense, que foi adquirida por um grupo global, que é a Embraco, que pertence ao grupo Nidec, né? E nós aplicamos a metodologia GPS um módulo completo com eles. Então nós partimos, quando pensa assim, se a gente fala de um produto como um compressor, né? Zero apelo estético, né? Não conversa, não explica, não seduz, né? Como não tem design, apesar, né, da excelente tecnologia, das funcionalidades que são únicas, mas a gente conseguiu agregar, por meio do GPS, né, do entender a cultura, a essência da empresa orientada para a inovação, a deixar aquele produto que até então não tinha apelo sensorial, né, em algo de desejo, né, como ícone de inovação. E o GPS bem executado, como é o exemplo de Embraco, trouxe para a Exit uma visibilidade, além dos resultados para o cliente, obviamente que são mais importantes, mas trouxe para a Exit uma visibilidade em todo o grupo Nidec, né? Então, a partir do GPS de Embraco, nós desenvolvemos outros projetos estratégicos, além dos contratos recorrentes, para outras marcas globais, né? Então, a Embraco joinvilense, mas que representa a Nidec no mundo todo, né? Então, a gente tem bastante orgulho em aplicar aqui o GPS, mesmo em indústrias, né? Ele tem de transformação, ele tem o poder de fato, transformar, né, a reputação de uma marca e fazer com que ela seja referência num grupo com dezenas de marcas, né? O GPS se aplica somente por empresas grandes, onde lá tem alguém que possa espargir a cultura da empresa com todos os dados que uma agência precisa, ou pode ser para a farmácia da esquina? Eu digo que o GPS ele não é escrito em pedra, né? Ele é pensado para a realidade dos negócios e das marcas. Um dos aprendizados ao longo desses 10 anos foi justamente o dimensionamento da entrega do GPS para que ele possa ser implementado. Então, a partir das dificuldades encontradas pelos clientes, assim, né? Porque a gente fala que a entrega do GPS ela é bastante abrangente, ela ultrapassa, ela extrapola a comunicação. Ela toca em política comercial, em estruturação de portfólio, ela fala até de evidências físicas da marca, então ela mexe na empresa inteira, ela chega para realmente fazer uma revolução. Obviamente, uma empresa maior, ela tem mais caixa, ela tem mais equipe, ela tendencia a ter mais facilidade na implementação. As empresas menores encontram outros tipos de dificuldade. Muitas vezes,
tem vantagens, porque tem menos escalas para aprovar as etapas de mudança, mas obviamente falta braço, muitas vezes tem um caixa mais reduzido. Então, o GPS ele traz a simplicidade do Depara ajustada à realidade. Então, obviamente, há um cenário ideal, né, o mundo perfeito, e há o cenário de evolução faseada, muitas vezes, que é o que a gente se propõe. Então, ele é bem ajustável, bem adaptável. Então, quem tiver interessado nessa metodologia, mesmo sendo pequeno anunciante, pode procurar este que tem saída, não tem erro. Eu acho que antes de olhar o porte da marca, é a vocação que ela tem em querer se transformar. Querer crescer. Se isso existe, é legítimo, para a gente é o que nos motiva e a gente vai encontrar uma forma de viabilizar, né, essa evolução. Então, às vezes tem marcas grandes que, por sua vez, não têm a vocação estão tranquilas, estão confortáveis no espaço que ocupam, e outras menores que têm tudo para fazer e com sangue nos olhos, né, como a gente fala, para movimentar. Então, a gente se motiva neste cenário, né, no cenário de quem quer transformar e se transformar. Muito bom. Se considerar um modelo tradicional de agência de publicidade, com todos aqueles departamentos que todo mundo conhece, algumas ainda, ou a maioria ainda pratica dessa maneira, vocês posicionaram a Exit em cima de 2 pilares, digamos assim, que você chama de verticais: o branding e a comunicação. Um fala com o outro de que maneira, tem que falar, não se falam, o que vem antes. Como é que vocês aplicaram essa metodologia ou esse posicionamento para as marcas de vocês? Eu sei que vocês têm shopping, vocês têm fármaco, vocês têm vários segmentos que ali... Para cada um tem uma customização, ou é um padrãozão, vai com aquele questionário X? Como é que funciona no dia a dia, a prática disso com os clientes? Queres comentar? Pode ser. Hoje a gente dividiu, né, em 2 verticais, mas não existe uma divisão, né, no sentido de não estar conectado, né? O que nos impulsionou a criar as 2 verticais é porque no branding a gente está olhando para a essência do negócio, para a empresa, para a cultura onde ela está inserida, né? E olhando lá para o futuro, para as tendências, e desenhando um caminho para essa marca, né, até chegar lá. Então é um trabalho mais denso, mais profundo, que exige mais especialistas, né? E a comunicação, o que ela faz? Ela ativa essa estratégia, né? Ela faz isso acontecer no dia a dia. Mas a comunicação tem um outro ritmo, outra especialidade. Ela precisa estar conectada com a cultura do hoje, né? Onde está o consumidor. Sim. Então, na verdade, elas trabalham dentro da metodologia. A metodologia, na verdade, é transversal, o GPS, né? Abraçando as 2 verticais. E uma passa o bastão para a outra, né? Uma vertical passa o bastão para a outra trabalhar, né? Dentro dos nossos clientes, né, existem clientes que utilizam da nossa metodologia a partir do módulo de negócio. Sim. Tem um módulo de marca e um módulo de comunicação, né? Então vai depender muito do momento da empresa, do momento de cada empresa, né? Mas a grande maioria dos nossos clientes, eles chegam, na verdade, para fazer comunicação, e percebem que não é só a comunicação que vai resolver o que eles precisam fazer, né? Então a gente começa a conversa chega, né? Quero gerar um impacto, quero fazer uma campanha, quero mudar a minha marca. E aí a gente entende que precisa dar uns passinhos atrás antes, né? Para poder ajustar alguns pontos para ter consistência, coerência naquela construção que a gente precisa fazer, né? Então, Leandro, eu ia perguntar para você, é uma coisa que é comum, sempre foi comum nas agências de publicidade, quando uma agência ganha uma conta, ela muda o logo, cria uma marca, faz uma coisa nova, leva um monte de coisa que o cliente não pediu. Sim. Qual é o segredo de fazer o branding e a comunicação se falarem sem perder a qualidade e sem prejudicar a performance, que hoje o CMO só quer performance? Ele quer o ROI melhor do mundo, mas vocês cuidam de qualidade e de longevidade nos projetos. Qual é o segredo de fazer essa coisa funcionar? Perfeito. Em cada cliente, porque cada cliente tem a sua cultura, Exato. tem o seu profissional mais ou menos preparado para essas mudanças, né? Qual é o segredo? Como é que é? Eu vejo que, assim, para o projeto ter sucesso, né, dentro do nosso dia a dia, é impossível que ele aconteça sem que nós estejamos verdadeiramente imersos
no negócio, né? Então a gente precisa entender as dores de negócio, as projeções, o que a empresa se propõe em relação a crescimento, a faturamento, expansão geográfica, ampliação de portfólio, enfim, porque a partir destes desafios a gente traz para o universo do branding e da comunicação para que como nós de fato podemos ajudar na realização desse negócio, porque ao longo dos anos a gente se depara com muitas empresas onde o marketing é associado apenas a entregas de comunicação ou a entregas de relacionamento, e não como a entregas que geram valor para o negócio verdadeiramente. Então, isso eu nem estou falando de performance no entendimento de investimento em mídia digital, mas performance no sentido de resultados consistentes, né? Que crescem e a comunicação acompanha, fomenta, lapida, né, as mensagens para o mercado para que o resultado aconteça de uma maneira mais fluida. Então, o sucesso do branding é quanto mais imersos nós como parceiros, né, como uma empresa de comunicação, como uma consultoria, a gente estiver do negócio do cliente, mais a gente vai poder contribuir, trazer provocações e discutir com ele mudanças muitas vezes bem profundas, né, estruturais. É exatamente por isso que muitas vezes não há necessidade de mudança, né, quando a gente chega para fazer um projeto. Porque muitas vezes o projeto que a gente está construindo, ele vai escoar na comunicação. Porque, né, nós estamos aqui orbitando marca, né? A nossa empresa orbita marca, então vai escoar na comunicação. Mas muitas vezes é preciso muitos outros pontos a serem implementados antes que a gente possa mudar a comunicação, né? Porque a comunicação ela tem que estar coesa, ela tem que dar respostas para uma verdade. E muitas vezes existe uma etapa anterior. Então, enquanto a vertical de branding muitas vezes está mergulhada nesse alinhamento, né, que vai escoar aí em processo, em produto, em equipe, enfim, né, em todas as frentes de negócio, a vertical de comunicação está tocando a vida da empresa como ela está, né? E a gente vai calibrando ali até o momento dessa virada, que pode ser 1 ano, 2 anos depois, né? Sim. E como é que você explicaria a cultura viva para marcas vivas e a manutenção constante da evolução da empresa? Como é que essas coisas se conversam? Como é que vocês pilotam isso? É dedo no pulso? O Leandro falou de estar imerso lá. Mas você não consegue estar imerso 100% em todos os clientes, você tem vários clientes. Sim. Como é que é essa metodologia de manter a cultura viva na empresa, gerando esses inputs para vocês manterem a marca viva? Como é que é? A gente tem, acho que manter as equipes são dimensionadas para seus projetos, né? Então as pessoas, obviamente que eu e Samantha estamos e outras cadeiras dentro da Este participam de mais operações, mas os squads, né, os times são mais focados em cada uma das operações, justamente para que a gente consiga trazer essa profundidade estratégica e criativa. Então as trocas constantes, né, ajudam certamente a gente a conseguir trazer essa cultura viva, né? Quanto mais próximo, que eu digo imerso no negócio, não é apenas imerso em conhecer o que diz uma busca pela internet, é realmente chão de loja, chão de fábrica, é você conversar com toda a cadeia, né? Manter essa frequência, participar dos eventos, prestigiar o cliente nessas oportunidades, porque acho que tudo isso nos ajuda a clarificar o que de fato é o agente motivador e transformador do negócio dele. Internamente, eu falo que assim, muitas pessoas que chegam a Exit, né, de novos exitianos, comentam assim, vocês fazem muitas reuniões. Eu falo que nós não são reuniões, são trocas, né, porque de fato a gente conversa muito, mesmo no formato híbrido, né? A gente tem necessidade de conversar, de trocar, de compartilhar. Então, nós somos comunicadores, né? Somos pessoas que precisam ter essas trocas. Então, quando o profissional é mais introspectivo, ele tem muita dificuldade de se conectar conosco, porque o nosso jeito de trabalhar é conversando, é trocando, é provocando, colocando o dedo na ferida do outro no bom sentido, né? Sempre trazendo provocações. Então, acho que esse é um pouco do jeito Exit de ser, né? A gente conversar muito. Nós temos um lema interno, né, que já está materializado há muitos anos, mais de 10 anos, que é o Beta Infinito, né? Então, o nosso grupo, né, dentro de comunicação interna se chama Beta Infinito, enfim. Isso é um valor da Este materializado como valor da empresa mesmo, né? Então, todo o movimento que a gente faz no sentido de manter a Este uma marca viva para ser uma marca que pode construir uma marca viva, né, gira em torno desta verdade. Então, assim, atualizações, né, dedo no pulso, trocas, é o projeto Cultura Viva que garante essa proximidade com o time, esses alinhamentos das nossas competências com o time, que faz o time alinhar com o que a Este acredita ser uma marca viva, né? O nosso projeto 360 de avaliação. Então, são várias ferramentas internas para que a gente consiga
garantir, né, se essa palavra pode ser dita aqui, mas enfim, caminhar nessa direção, para que a gente mantenha o time, né, alinhado com essa cultura de marca viva e leve isso para as marcas que estão conosco, né, que acreditam nesse jeito de construir. Pois eu queria perguntar para vocês como é que vocês percebem quando uma marca é uma marca viva? Ou o que falta para ela ser uma marca viva? E quais são os sinais que vocês captam para dizer essa aqui sim, missão cumprida, é uma marca viva? É engraçado porque muitas vezes numa reunião nem uma reunião de prospecção, primeiras conversas, a gente já encerra a reunião e fica com aquele sentimento que não é um cliente, não é uma marca que tem sinergia com o nosso jeito de operar. E não tem problema nenhum nisso, né? A gente fala que existem empresas que estão há centenas de anos ou dezenas de anos no mercado e que estão confortáveis na posição que ocupam. O que nos conecta com uma marca, com uma nova operação, quando ela chega até nós, é justamente esse desejo legítimo em transformar e se transformar. Quando alguma dor, de fato, quer motivar uma mudança mais profunda. Então não é uma campanha por uma campanha, não é uma peça gráfica por uma peça gráfica, a gente quer realmente promover, a gente acredita no poder transformador da comunicação. A gente acredita que o que nós fazemos é mais do que comunicar, é construir marcas. Então a gente precisa de marcas que também compartilhem desse desejo. Às vezes isso está muito no discurso, mas pouco na prática, né? Mas a gente procura casamentos com essa construção. Sim, mas pelo que você disse, vocês captam isso no primeiro contato, ou vocês trabalham, fazem algumas ações, ou passam um tempo trabalhando ao lado do cliente para depois avaliar, dizer sim, ou é já no início, se não tem... Não é uma regra, né? Eu digo, algumas conversas iniciais já são tão evidentes que a gente já fica com esse sentimento. Mas às vezes a gente descobre no decorrer, né? No andar da carruagem, né? Então, acho que também nada impede que as marcas, nosso papel, né, enquanto parceiro, é provocá-las para que elas sintam o mesmo inconformismo que nós sentimos e passem assim, poxa, eu nunca tinha pensado nisso, eu realmente posso fazer diferente, posso pensar diferente. Então, nós somos agentes provocadores da mudança. É isso que um cliente que procura pela Exit espera, né? Que a Exit sempre esteja aqueles passos à frente no sentido de provocá-lo, né, a pensar diferente, a agir diferente. É isso que a gente procura fazer em cada operação. Então, curiosidade, marcas vivas é um rótulo que vocês atribuem ao resultado, ou é algo que o cliente aplica no ponto de venda dele, no RH dele, somos uma marca viva? Dá uma decodificada para a gente entender. A marca viva, na verdade, ela é uma marca que está conectada com o hoje, com o futuro, com o consumidor, com a cultura onde esse consumidor está envolvido, né? É uma marca que consegue levar esse produto, esse serviço, essa marca como um todo, né? E se conectar com o seu consumidor, reagindo de alguma forma, né? Então, assim, não é um rótulo, não é algo que a gente consiga determinar. Se é vivo ou não. Se é viva, né? É um jeito que a gente consegue, que nós acreditamos que as marcas devem ser, e que a gente constrói todo o nosso direcional, todo o nosso trabalho para que as marcas consigam estar aptas a fazer essa conexão com os seus consumidores e com a cultura hoje, né? Sim, e o contrário, quando vocês percebem que a marca não tem uma cultura viva, não é uma marca viva, quais são os sinais? Só para a gente até ensinar para os povos, não façam assim, senão eles vão ser... Então, o que a gente percebe dentro do nosso ponto de vista é uma marca que está preocupada em fazer uma campanha pontual, independente de outros pontos que precisam ser ajustados, que muitas vezes não vai refletir uma verdade, né? Então, a gente sabe que pode fazer uma campanha maravilhosa, linda, criativa, né, que vai gerar de certa forma, um impacto, mas é um impacto isolado, né? Que não vai ter uma ação a longo prazo, uma construção. O nosso trabalho está direcionado e gira em torno da construção de marca, né? E construção de marca a gente não faz em uma campanha, em um projeto, né? Então, esse é um indício. Quando a gente coloca na mesa essa necessidade, esse nosso olhar, a nossa forma de entender como é a construção de marcas, e a gente vê que não ecoa, para nós já é um indício de que nós não temos muita afinidade nesse sentido. E aí vocês desativam o trabalho, vocês propõem que eles procurem outra empresa, vocês tentam fazer com que ele descubra o caminho para
para se encontrar nisso? Sempre quando existe uma chance de a gente transformar, a gente vai abraçar o projeto. Sim. Né? Muitas vezes depois da etapa de estruturação estratégica, e a gente percebe que temos muitos projetos a serem implementados, não na parte de comunicação, né? E nem marketing, enfim, mas que transcendem tudo isso. E aí que existe aquela dúvida, né? A empresa vai abraçar, os profissionais que lá estão conseguem dar conta de implementar essa estratégia de marca, descendo isso tudo dentro da empresa em todas essas frentes, né? Então, nesse momento, é um momento decisivo também para saber se esse projeto vai ficar engavetado, né? Esse desenho de estratégia fica guardado, ou se de fato a gente vai fazer isso acontecer, né? Bom, eu tenho uma curiosidade que é o seguinte: se vocês disseram que vocês perseguem a jornada do consumidor, intuem o cliente a se preparar sempre olhando para o futuro, não perder etapas para chegar, então vocês têm uma visão futurista do negócio, do branding e da comunicação. Olhando para o futuro, quais são os desafios e oportunidades que vocês destacariam para a audiência do Acontecendo Aqui que existem para as marcas? Quais são os desafios e oportunidades para marcas vivas? Olha, falar sobre o futuro, né, nós acabamos de passar pelo evento do RD Summit em São Paulo, né, então a equipe, os próprios clientes que participaram voltaram com a cabeça, né, cheia de insumos, de insights. É muito complicado falar sobre futuro, apesar de que nós fazemos isso com a própria marca Exit, né, porque o nosso planejamento já contempla até 2028. Né? Tá vendo? Então mas mesmo assim, as apostas sempre serão, assim, a gente acredita muito no poder das pessoas, né, independente do avanço, do crescimento da tecnologia, dos recursos, sempre terão pessoas envolvidas nos processos. Então, entender de consumidor, entender com profundidade, não com achismos, é de fato o que não vai mudar e que a gente precisa fazer cada vez mais enquanto profissionais de comunicação. Observar o consumidor, né, entender a jornada que ele percorre, acho que isso é algo que para a gente é inerente ao nosso negócio, né? Independente dos caminhos que esse consumidor vai percorrer, sempre será sobre pessoas, né? Sim. Outros pontos que a gente pode destacar assim, em relação ao futuro, né? Eu acho que a gente acredita tanto no poder da construção de marcas, né, que a gente escuta, né, o universo do investimento vai ser dividido, vai ficar com awareness, vai ficar com performance. A gente acredita que não são escolhas de caminho A ou B, né, que a construção de marca ela deve ser frequente, né? Deve ter consistência para que de fato aconteça. E quanto mais uma marca investe em construção, na sua reputação, né? Na sua imagem, menos ela vai precisar investir em performance. Então é isso que nós acreditamos. Não significa que ela faz uma coisa ou outra, ela precisa fazer as duas coisas. Sim. Nós, como defensores, né? Como propagadores da importância da construção de marcas, a gente sempre defende que há muito trabalho a ser feito em construção de marcas no nosso estado, né? Tem muitas marcas que não sabem o valor que tem e que tem um potencial para serem muito maiores do que já são. Então, felizmente, Santa Catarina é um estado muito próspero, né? Tem muitas indústrias, muitas marcas que são admiráveis, que quem vem de fora e que não se enxergam como marcas grandes e poderosas, né? Como de fato são. Então, acho que o recado é: olhem para suas marcas com carinho, né? Pensem o futuro como olha a oportunidade, o potencial que o teu negócio, que a tua marca tem nas mãos e que certamente um trabalho bem estruturado pode potencializar e apontar o caminho para que isso aconteça. O que vocês acham da máxima que diz assim: olhe para o seu consumidor e não para o seu concorrente? Perfeito. Esse é uma das grandes provocações que os projetos trazem, né? Muitas vezes a gente direciona tudo para o concorrente, olha para o teu consumidor. Para o concorrente, esquece do consumidor. Exato. E para a Exit, quais são os planos de vocês? Comprar empresas, fundir com outra, abrir um braço digital, abrir um braço de IA, tantas coisas desafiadoras que uma empresa como a de vocês enfrenta todo dia. Quais são os planos para o futuro de vocês? Sim. A Exit, como o Leandro comentou, né? Nós temos o nosso planejamento estratégico desenhado aí até 2028, né? E dele saem muitos projetos, muitas iniciativas que têm como objetivo aí capacitar a Exit, né? E torná-la uma referência no sul aqui do país na construção de marca, né? Então é isso que a gente está percorrendo hoje, né? O que a gente vai precisar para fazer isso, para chegar nesse ponto,
né, a gente vai encontrar aí dentro dessa trajetória. A gente já teve movimentos de aquisição de empresas, né, no passado, enfim, mas o nosso objetivo hoje é entrega de qualidade, consistente, né? E dentro desse caminho existe expansão de novos mercados, expansão para segmento, existem dentro desse planejamento, né, nesse olhar aí dos próximos 2 anos agora, né, que 2025 já foi, a gente tem isso mapeado, e quando a gente definir, tu vai ser o primeiro a ficar sabendo aí. Agradeço em nome da comunidade, saber antes de todo mundo. Uma curiosidade que eu tenho, certamente muitas pessoas têm, qual é o modelo de remuneração? Sempre, historicamente, foi produção em mídia, 20%, 15%, e outras receitas adicionais. Não tem tabela que oriente vocês a cobrar blá, blá, blá do GPS que você está fazendo para o cliente. Como é que vocês cobram nos clientes hoje? Como é que eles se remuneram? Tu sabe que quando o GPS surgiu, ele inclusive veio no momento, né, onde a gente estava olhando para o mercado, olhando para a agência, o mercado mudando muito, 2015, crise econômica que virou política, né, a questão das agências, a questão do aumento de houses, corte de comissão de mídia, né, tudo bem, isso nunca nos impactou muito, porque nunca foi a nossa pegada, enfim, e ali surgiu esse novo modelo de trabalhar. Né? Então, o que acontece hoje? O nosso trabalho, claro, nós temos a tabela Sinapro, né, para precificar, que é uma referência para nós. Quando vocês fazem mídia. E nós temos também o nosso histórico de entender qual é o nosso tempo dedicado para cada projeto, né? Que muitas vezes acaba sendo o maior ou o menor da referência de sindicato, vai depender, porque o nosso jeito muitas vezes difere do outro jeito de trabalhar, né? Mas dentro do modelo GPS, a gente faz uma grande avaliação no sentido de tempo dedicado, né? Desafio desse projeto, valor agregado do nosso produto também para aquele negócio, né? O quanto isso realmente vai transformar o negócio e vai poder mexer no ponteiro, enfim, e qualificar, né, a marca como um dos principais ativos aí do negócio também, né? Então, tudo isso é colocado aí na hora da gente poder... A equipe, né, que a gente precisa para executar cada projeto, né? Porque isso é olhado com muita atenção, né? As especificidades, as experiências, para que a gente entregue realmente o melhor para cada desafio. Cobre o justo, né? Exato. Porque é que nem aquele slogan acho que é do Credit Card, né? O que vale não custa, né? Exato. Então, você entrega valor, se o cliente reconhece que ele, lógico que ele tem noção de quanto vale, né? Então não tem uma tabela de preço, né? Exatamente. E a gente também olha muito, eu sempre falo, né? 50% do sucesso das relações é isso. É a gente entender como esse cliente funciona. Como é a cultura dele? De fato, que tipo de time ele precisa plugar na operação dele para que isso aconteça de verdade, né? Então, a gente dimensiona os times e seleciona as pessoas para estarem nesses squads que têm essas habilidades, que complementem o cliente, né? Que tem essas habilidades no sentido de dar conta daquele desafio ali, que muitas vezes ele não é só técnico, né? Ele tem psicologia, tem relação, tem tudo. Nenhum problema chega com a prateleira número 32 como solução. Exatamente. Tudo é zero, né? Tudo é zero. E eu sempre falo que o time, 50% é a gente montar o time certo, né? E também outra máxima para nós, né? Que só vira cliente depois de um ano de casa. Antes de um ano de casa não é cliente, a gente está fazendo um projeto. Uma prospecção, né? Exatamente. Então, eu acho que olhar para essas operações e entender o que de fato precisa nos ajuda, né, quantificar nesse ponto de vista que o Leandro estava colocando dos times. O que a gente precisa, né, para fazer isso acontecer e se é agilidade, se é profundidade, se é uma presença mais próxima na parte estratégica, né, enfim. Há clientes, por exemplo, que nos pedem, eu preciso de alguém da Exit aqui dentro do meu negócio para me ajudar a organizar. Para ele é tudo, né? Então, exato. E tem clientes que já nos entregam um briefing tão bem construído. Então, assim, não tem uma regra, né? A gente nós vamos entender a dor e formatar um modelo de trabalho para custou mais, paga mais, o que custou menos, paga menos. É isso aí. O que diria, se a Rosa tivesse aquilo, eu diria que no final tem que pagar a conta. Esse é o formato de remuneração. Casa de caridade não se chama publicidade. Exatamente. Bom, para a gente encerrar, eu queria que vocês deixassem, cada um no seu momento, uma mensagem para a comunidade acontecendo aqui, principalmente para quem está começando, está estudando, está montando um negócio na área de comunicação, ou branding, ou branding. Quais conselhos
vocês dão com toda a experiência que vocês têm na área. Por Sim. favor. Eu acho que eu faço um pedido, né, que os profissionais de comunicação se valorizem e valorizem a importância que o trabalho que eles desenvolvem tem no nosso mercado, né? Eu vejo que, como eu sou publicitário de formação e conversando com colegas de faculdade, enfim, eles citam: ah, eu fugi de agência, eu fugi da área, eu não quero trabalhar na área. Eu falo assim, eu acho que talvez as pessoas tiveram uma má sorte, não passaram pelos lugares certos ou tiveram as experiências certas, né? Porque a nossa área é muito gostosa, é muito prazerosa, é uma área que a gente tem a oportunidade de fazer coisas tão legais, movimentar culturas, movimentar comportamentos, gerar valor para os negócios. Então, a gente precisa enxergar, meio que recuperar a autoestima do profissional de comunicação, que a gente volte a se enxergar como um agente transformador da economia, né? E eu realmente acredito que eu saio de casa, ou não saio de casa quando opero no modelo remoto, com esse objetivo, senão a gente não tem porquê. Eu não inicio nenhum projeto se não for para que ele não aconteça da melhor maneira possível, né? Então, o mercado precisa, acho que dentro da ESG a gente acredita muito nisso, a gente tem muito orgulho do que a gente faz, a gente faz vestindo a camisa, né, com muito esmero. Então acho que minha provocação, né, meu convite é para que a gente volte a acreditar na comunicação, né, como uma profissão que gera valor, né? É isso que a gente faz na ESG, é isso que eu acho que o mercado precisa voltar a ter orgulho de falar que é publicitário, que é profissional de marketing, comunicação. Eu concordo com você e eu acho que não existe ex-publicitário. Exato. Uma vez publicitário, sempre. Sempre será. Samantha, seu recado. Eu acho que é perfeito o que o Leandro colocou, né? E estamos falando aqui para uma audiência muito catarinense, né? E a gente olha aí para o nosso estado, né? Já falamos aqui da força desse estado, da força das empresas. Eu acho que esses profissionais precisam olhar para o grande presente de estar aqui nesse mercado, de trabalhar nesse mercado e ter oportunidade de fazer essas empresas crescerem a partir do ponto de vista de marca, né? Entregar o seu melhor, né, mergulhar nos negócios de verdade para poder gerar resultado de verdade e fazer com que essas empresas desse estado, né, possam ter suas marcas tão relevantes e grandes quanto são as empresas e seus negócios. Perfeito. Muito bom, Samantha e Leandro. Agradeço muito por terem vindo. Obrigadíssimo aí pelo desprendimento de compartilhar tanto conhecimento, tanta história de vocês. Acho que foi uma aula para muita gente. Espero que captem isso, né? E muito gentil terem vindo aqui. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Nós que agradecemos, Jailson. É sempre um prazer estar conversando contigo. E a gente poderia ficar a tarde toda aqui contando e falando, né? Então, obrigada mesmo. Foi muito gostoso essa conversa. Porque nós somos a audiência do acontecendo aqui também, né? Então, estar aqui é um presente, com certeza. E compartilhando sempre as boas realizações que vocês fazem. Mostramos com muito prazer o trabalho de vocês. Que bom. Muito obrigada. Obrigado a vocês. Pessoal, obrigado. Gostei muito de conversar com a Samantha e com o Leandro. Acho que vocês gostaram. E então, até o próximo episódio aqui no Instituto Bertol.